Olá, empreendedor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a contadora Mayara Jungs e eu vou te explicar hoje como que funciona para você migrar do MEI para ME. Muitas pessoas têm dúvida de como que funciona esse processo, se elas podem fazer sozinha ou se precisa de um contador, e eu vou responder todas as suas perguntas aqui hoje, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu já vou começar respondendo uma pergunta muito importante, que é: como saber a hora de migrar para ME? Gente, o principal fator que gera desenquadramento de MEI, que gera essa necessidade de sair do MEI e migrar para uma microempresa é o faturamento, né? Hoje, em 2022, o faturamento do MEI ainda está em 81 mil. Então a gente sabe que é um faturamento muito baixo, que não tem como, principalmente os comércios, não tem como ficar dentro desse limite. Então, muitas vezes as empresas começam no MEI, aproveitam os benefícios, que tem que aproveitar mesmo, é um benefício para as empresas que estão começando, e aí depois chega na fase de migrar para uma microempresa. Bom, essa migração, gente, você vai sim precisar de um contador, tá? Porque são muitos passos que você tem que fazer, é muita burocracia. Então, eu não recomendo que o empreendedor faça sozinho, porque ele tem que focar no negócio dele, Até ele aprender, ele vai fazer várias coisas erradas aí nesse processo. Então, não compensa, tá? Vale muito mais a pena você contratar um contador de confiança que tenha aí experiência no teu nicho de mercado para te ajudar a fazer esse desenquadramento. Depois que você faz esse desenquadramento, você vai sim precisar de uma assessoria, tá? Então, quando você migra do MEI para ME, tem uma diferença muito grande. Porque no MEI, você lá só pagava aquela taxinha dos mais ou menos R$60 por mês e tava tudo certo. Então, realmente, é um sistema muito simplificado, maravilhoso para os empreendedores que estão começando. Mas, depois disso, você é obrigado a migrar para ME. E sim, gente, faz parte do empreendedorismo, Se você quer faturar mais, se você quer ter uma empresa maior, você vai precisar de uma contabilidade e principalmente de uma contabilidade que seja de confiança para te ajudar, para seguir contigo aí, mantendo a tua empresa regular, deixando tudo certinho para que você não se incomode com isso, tá? Então, quanto ao desenquadramento do MEI, o primeiro passo é fazer sim o desenquadramento lá dentro do portal. Só que mesmo lá dentro do portal você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da informação que você colocar lá, a data do teu desenquadramento, ela pode variar, pode inclusive ficar retroativa. E isso, gente, a gente tem que evitar a todo custo, tá? Você não pode ter um desenquadramento retroativo, porque senão você vai ter que recalcular todos os impostos, voltar lá atrás, por exemplo, em janeiro, no começo do ano, e recalcular todos os impostos. E aí você vai pagar um valor bem alto. Então, eu nunca recomendo o desenquadramento retroativo. Sempre um desenquadramento estratégico. Então, o que eu recomendo? Procure o contador antes de você faturar aí mais do que 81 mil, Quando você já estiver aí vendo que você vai extrapolar, já chama o contador e pede para fazer o teu desenquadramento, porque aí a gente consegue fazer um desenquadramento estratégico. A partir do próximo mês, você vai migrar para microempresa, você não vai recalcular nada, você não vai pagar nenhum imposto adicional, você vai aproveitar o tempo que você ficou como MEI e a partir de agora você vai então começar a tributar no Simples Nacional. Então, a partir daí, você vai começar a tributar no Simples Nacional. Então, as alíquotas começam a ser mensais, E elas são calculadas sobre o teu faturamento. Então, começa a partir de 4%. E aí, depende da atividade, vai aumentando. Serviços, a maioria são 6%. Então, você vai ter, por exemplo, um faturamento de R$10 mil por mês. Se você tiver numa tabela ali que vai calcular 6%, você vai pagar aí R$600 de imposto. Então, você vai começar a ter mais custo na tua empresa, mas você tem que pensar que você vai crescer, E que faz parte de toda grande empresa pagar imposto, Essa parte burocrática aí que é o ônus do empreendedorismo. Mas não tem jeito, A gente quer empreender, a gente quer ter o nosso negócio, a gente acaba tendo que cumprir a legislação, Pra gente também não ter problemas. E além disso, você também precisa fazer uma alteração contratual na junta, porque antes você era MEI e você era um empresário individual. E por que você precisa fazer essa alteração? Porque você não pode ficar como empresário individual, tá? Eu não recomendo, porque o empresário individual, ele vai envolver os teus bens de pessoa física. Então, a tua casa, o teu carro, eles podem estar envolvidos aí na empresa, se você tiver um processo trabalhista, se você tiver alguma situação. Por isso que eu não recomendo. O que eu recomendo? Que você faça uma transformação para limitada, tá? Então, quando você faz uma limitada, os seus bens, pessoa física, não são envolvidos na empresa. A sua responsabilidade fica limitada ao capital da empresa. Então, você não precisa se preocupar com isso daí. Então, eu sempre recomendo que você já faça o desenquadramento do MEI, já faça essa alteração para limitada, para deixar tudo certinho na tua empresa, certo? Se você ficar com alguma dúvida sobre o desenquadramento, deixa aqui nos comentários, já deixa um joinha aí no vídeo, se inscreve aqui no canal, porque a gente tem muito conteúdo aí para empreendedores que querem manter o seu negócio aí 100% regularizado.